palavra tão bonita, meus irmãos. Uma palavra de Deus dita de modo poético, como poesia. Uma palavra que consola. Se você olhar lá na Sagrada Escritura, de onde foi tirada essa leitura, o capítulo 35 do profeta Isaías, se você olhar um pouco antes, você vai ver que ali Deus anunciava castigos ao povo de Israel. E depois castigo aos outros povos, porque Deus é o Senhor da história. Deus julga a história humana. Deus julga os povos. Deus julga o povo brasileiro. Deus julga também as pessoas. Pois bem, Deus anunciando o castigo a Israel e às nações pagãs. E agora o profeta Isaías anuncia que a última palavra do Senhor Deus ao seu povo não será de condenação, mas de salvação. Aliás, é preciso compreender isto. A Sagrada Escritura é uma palavra de salvação. Aí você pode perguntar, então por que existem ameaças de Deus na Sagrada Escritura? Por que Deus promete castigos e castiga? Promete, ameaça para salvar. Promete, ameaça para corrigir. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Nunca esqueça isto. O inferno existe. Deus castiga. Mas esse castigo não é para nos destruir, é para nos salvar. A última palavra do Senhor para o seu povo, para nós, não é de condenação, mas de salvação. Deus é um Deus que salva. Deus somente se compraz em salvar. Deus somente se alegra em nos salvar. Eu vou lhe dar a sugestão de um texto, você pode ler, no qual aparece muito isso. Deus que ama salvar. Deus que é amigo da vida. Você pode ler o livro da Sabedoria. Anote aí. Sabedoria, capítulo 11, versículos 21 ao 26. Sabedoria 11, 21 a 26. Deus ama tudo quanto criou. Deus não se compraz com a destruição da sua criatura. Deus não ama castigar. Deus não ama mandar ninguém para o inferno. Quando Deus corrige, quando Deus castiga, quando Deus adverte, quando Deus ameaça, e não está brincando quando faz isso, é para a nossa vida, é para a nossa salvação. Aqui também, na leitura de hoje, é interessante, no versículo 4, a situação do homem desanimado, impotente, diante da vida ferida pelo próprio pecado. A vida não é fácil. Nem a minha, nem a sua. A gente tropeça, a gente tem feridas interiores, a gente tem as nossas contradições, as nossas incoerências. Quantas vezes a gente se sente oprimido pelo peso da vida? Pois bem, o Senhor aparece como um Deus que salva, um Deus que vem para salvar, um Deus que vem da vida. Por isso essa palavra tão bonita. Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então, Deus é um Deus salvador. Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus. Nos embates da vida, nos pesos da vida, nas angústias da vida, porque a vida não é uma brincadeira, a gente sabe disso. Sua vida não é uma brincadeira. Há momentos de provação, há momentos de angústia, há momentos de tristeza, há momentos de decepção. Coragem, é o Senhor vem salvar, o Senhor está contigo, o Senhor estende a mão e te sustenta. E é interessante que o profeta diz, é a vingança que vem. Mas qual é a vingança que Deus traz? Qual é? A vingança que Deus traz é a sua recompensa a quem nele espera. Eis aqui, Deus, a vingança que ele traz é a vingança trazendo o bem que extingue o mal, trazendo a luz,
que dissipa as trevas. E que recompensa? Que recompensa é esta que o Senhor traz? Que luz é esta? Que vida é esta? É o Cristo, meus queridos irmãos. É o Cristo morto e ressuscitado. O nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Como vai dizer a segunda leitura que vamos ouvir daqui a pouco. Como é que Deus se vinga do mal? Deus se vinga do mal destruindo o mal. Como é que Deus destrói o mal? Amando-nos até entregar o seu Filho. Deus se vinga do mal não fazendo o mal. Deus se vinga do mal amando. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Então, nessa profecia de Isaías, a gente já pode entrever nosso Senhor. Coragem! É o vosso Deus que vem. Ele traz a vingança que destrói o mal. Ele traz Jesus. Então, nunca esqueça isso. Deus se vinga do pecado, entregando o seu Filho por amor. E assim destrói a força do pecado do mundo. A única força que vence o mal é o amor. Se você pagar mal com mal, o mal que estava na outra pessoa entra também em você. E aí o mal toma conta da pessoa e toma conta de você. A gente vence o mal com o bem. A gente vence a treva com a luz. A vingança de Deus contra o mal é nos amar até dar o seu próprio Filho. Dê uma lidinha também em Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. Então, dê uma olhadinha lá. Dê uma olhadinha. Isaías 61, 1 a 3. E você vai ver esse amor de Deus. Esse amor que vem para destruir a nossa treva. Esse amor de Deus que se vinga contra o mal. Deus nunca vai fazer de conta que o mal não existe. Não, de jeito nenhum. O mal fere o coração de Deus. Mas Deus se vinga do mal amando. Por isso Jesus vai dizer. E o profeta Isaías, nesse capítulo 61, vai profetizar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É o Messias que vem. E ele vem para quê? Para levar a boa nova aos pobres, para curar os corações aflitos, para anunciar aos cativos a libertação. Está lá, essa citação que eu estou lhe dizendo. Isaías 61, 1 a 3. É o vosso Deus que vem, é Jesus que vem trazendo a vida. Note que a recompensa que Deus dá é Ele próprio. Olhe, meus queridos irmãos, nada que Deus possa nos dar, nada que Deus possa nos conceder, se iguala ao maior de todos os dons. E qual é o maior dom que Deus pode nos dar? Ele mesmo. Ele mesmo. A gente não dá nada quando a gente dá as nossas coisas. A gente dá de verdade quando a gente dá o nosso coração. A gente dá de verdade quando a gente se dá. Deus, mais que nos dar coisas, Deus deu-se a si próprio. É vosso Deus que vem. E a recompensa, ele vem para salvar. Está aí. Veja, você na sua vida procura quem? Você procura mais a Deus ou os dons de Deus? Você ama o doador ou ama os dons? Cuidado, cuidado. Cuidado para que a nossa religião não seja uma religião interesseira. Cuidado para que a nossa religião não seja uma religião aparentemente cristã, mas na verdade pagã. A gente ama a Deus por Deus. A gente ama a Deus porque Ele é bom. A gente ama a Deus porque tudo que nós temos, que nós somos, que nós vivemos, tudo no mundo que nos circunda vem dele. Então, esta é a atitude da verdadeira religião. Depois, os versículos 5 a 7 são de uma poesia estupenda, estupenda. Veja, retome os versículos 5 e 7 da leitura de hoje. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto, e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fontes d'água. Que coisa mais bonita! É poesia pura.
O que significa? Quando o Senhor Deus vem à nossa vida, quando Ele brilha na nossa existência, nossos olhos cegos recobram a vista. Nossos ouvidos mocos e fechados pela dureza são abertos. O que não caminha na estrada da vida, salta como um gamo, como um cervo. Os mudos cantam o louvor de Deus vivo, e o nosso coração seco e sem água jorra, murmura o louvor do Senhor como uma fonte. E então a nossa vida se torna fértil, a nossa vida se torna verdadeira. Está aí, meus irmãos. Tem uma imagem bonita disso. Deixa eu ler para você, vale a pena. É Santo Agostinho. Santo Agostinho que era pagão. Santo Agostinho que procurou ser feliz de todo jeito e não conseguiu, até que se converteu. E aí, no livro das Confissões, ele dá um testemunho lindo, que mostra bem isso. Mostra como, quando o Senhor vem na nossa vida, como tudo muda. Escute. Olha, é Santo Agostinho falando. Instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo. Sob tua guia, Senhor, e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei, e com certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima de minha mente, vi a luz imutável. Que coisa linda. Agostinho faz uma experiência de Deus. Agostinho reconhece que ele sozinho não poderia nunca conhecer Deus assim. Deus eleva interiormente a alma de Agostinho e Agostinho experimenta Deus. Olha como ele diz, olha, escute. Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito, muito mais brilhante do que a comum, ou tão intensa que penetrava todas as coisas. É como diz o Salmo, né? Na tua luz veremos a luz. Então Deus visita o coração de Agostinho. Deus ilumina de tal modo o coração de Agostinho que ele pode sentir o que antes não sentia, ver o que antes não via. Repare o que ele diz. Olhe, não era assim, mas outra coisa inteiramente diferente de tudo isto, de toda a luz deste mundo. Também esta luz não estava acima da minha mente como o óleo sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas mais alta, porque ela me fez, e eu mais baixo, porque feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Eita, que coisa bonita. Agostinho experimenta Deus. E aí ele diz, escute só, ó eterna verdade, e verdadeira caridade, e cara eternidade. Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me elevaste para ver que quem eu via era, e eu que via ainda não era. Isso mesmo. Ou seja, Agostinho compreende que Deus é o tudo da existência e que nós sem Ele somos nada. Eu vou repetir. Desde que te conheci, tu me elevaste para ver, para compreender que quem eu via era. Ou seja, quem eu via existia de verdade e eu que via ainda não era. Sim, porque a gente é uma migalha, a gente é um grãozinho de areia. E aí Agostinho continua, e reverberaste sobre a mesquinhez de minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a força. E eu tremia de amor e de horror. Vi-me longe de ti, no país da dessemelhança, como que ouvindo tua voz lá do alto, eu sou o alimento dos grandes, cresce e me comerás. Não me mudarás em ti como o alimento de teu corpo, mas tu te mudarás em mim. Que coisa linda. Então Deus, quando irrompe na vida da gente, o nosso deserto se transforma no jardim. A nossa treva se transforma em luz. Mas escute mais. E eu procurava o meio de obter forças para tornar-me idôneo a te degustar, e não o encontrava. Até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos. Vai entendendo o que Agostinho está dizendo.
Ele vivia na treva e nem sabia. Ele vivia na secura e não tinha consciência. Deus brilhou no coração de Agostinho. Deus elevou Agostinho. Agostinho viu o que não via antes, compreendeu o que não compreendia antes, compreendeu que Deus é e que a gente não é de verdade. A gente só é de verdade quando abraça o Senhor. Mas como ter forças para subir até Deus? Como ter forças para degustar, para experimentar Deus? Agostinho diz: eu abracei o mediador entre Deus e os homens. Eu abracei Jesus. É Jesus o caminho para Deus. É Jesus que nos traz Deus. Por isso ele diz isso. Olha o que Agostinho diz. Ele me chamava e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o alimento que eu não era capaz de tomar se uniu à minha carne, pois o Verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite de tua sabedoria, para a qual tudo criaste. O homem não pode subir a Deus, meus irmãos, se Deus não descer ao homem para pegá-lo. E Deus desceu, Deus se fez homem. Aí Agostinho explode num canto de louvor, como a primeira leitura, que o deserto vai se fazer jardim, que do lugar ermo vai brotar água. Olha o que Agostinho diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estava dentro e eu fora, te procurava, e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Que coisa, tá vendo? No seu coração Deus espera você. O seu coração é jardim selado. Por que buscar a vida onde não há vida? Por que endeusar as coisas, as pessoas, quando Deus está dentro de você? Olha o que Agostinho diz: seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume e respirei. Agora anseio por ti. Provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Aí está, meus irmãos. É isso que o profeta Isaías quer dizer. Eis que o Senhor vem. Dizei aos cansados, dizei aos deprimidos, dizei aos angustiados: coragem, o Senhor vem. Ele com ele traz a vida, ele com ele traz a recompensa. Vamos rezar o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que cumpre a lei, aquele que se abre para Deus. E o Salmo vai dizer: esse caminha sem pecado, não pratica a maldade, esse não prejudica seu irmão, esse jamais vacilará, porque vive assim. Ou seja, porque vive ancorado, alicerçado na lei do Senhor. Vejam que é impressionante nessas palavras de Santo Agostinho, é que um homem que viveu há 1500 anos atrás, e no entanto de coração é tão próximo de nós. É o coração humano, o meu, o seu, que necessita dessa paz, que arde por essa paz do Senhor. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem paz. Eu fico pensando, vocês sabem que a Santa Sé e o governo brasileiro estão assinando um acordo que não é nada de novo, é somente para regulamentar aquilo que já existe, a vida da Igreja Católica no país, porque nunca tinha sido colocado por escrito e agora se está colocando por escrito. E muita gente incomodada com isso, né? Eu vi uma carta do próprio grão-mestre da maçonaria do Rio de Janeiro, pedindo aos deputados para votarem contra. Que coisa triste, né? Também alguns magistrados, né? Algumas denominações cristãs, um pouco com dor de cotovelo, mas é interessante. A grande raiva desse pessoal é o ensino religioso nas escolas. Mas, meus amigos, tirem Deus dos nossos jovens. Tirem Deus. Tirem e coloquem crack na vida deles. Estão achando pouco a quantidade de crack? Tirem Deus e destruam as famílias. Tirem Deus e deixem somente a droga, o vazio, a violência, a sexualidade desarrumada. É que o homem precisa desse brilho que é Deus.
Tu exalaste o teu perfume e inebriei-me de ti. Tu exalaste teu perfume e ardi por tua paz. Eis aqui a questão. Não tem dinheiro do mundo, não tem tecnologia, iPod, ou internet, ou o que for que encha o coração humano. Você mesmo que me escuta, me diga o que foi nessa vida que pôde encher o seu coração permanentemente. Nada, nada. A gente sonha com uma coisa, sonha com uma pessoa, e quando atinge aquilo, vê que tudo aquilo passa, que tudo aquilo é limitado, que tudo aquilo, por bom e louvável que seja, ainda não enche o coração da gente. Só o Senhor, quando brilha na nossa vida. Pois bem, a sede de Agostinho, há 1500 anos atrás, é a minha, é a sua. Que homem teimoso, o homem que não quer entender isso. Que homem cego, o homem que não consegue enxergar essa realidade. Mas vamos à segunda leitura da missa de hoje, que é da Epístola de São Tiago, no capítulo 2, versículos 1 a 5. Escutem. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre, ficai aí de pé. Ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornaste juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis aqui, meus irmãos, é um puxão de orelha, né? A começar pela expressão que São Tiago usa logo no primeiro versículo. Ele diz, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Olhe bem, São Tiago começa lembrando Jesus Cristo glorificado. Quer dizer, lembrando a nossa fé em Cristo que sofreu, morreu e ressuscitou por nós. É este Jesus o nosso modelo, a nossa forma. É Ele o destino de todo homem, pode ser rico ou pobre. É amado por Jesus, foi salvo por Jesus. E é em Jesus que descobrimos o verdadeiro valor de cada pessoa. Todo homem tem em Cristo sua dignidade fundamental revelada, pois fomos criados através dele e para ele. Por exemplo, pegue depois Colossenses 1, 15 a 20. É impressionante o que São Paulo diz ali. Diz, falando sobre Cristo, Cristo morto e ressuscitado, olha o que São Paulo diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado através dele e para ele. Está vendo? Tudo foi criado para Cristo. Todo ser humano nesse mundo, rico ou pobre, tem como forma o Cristo Jesus. Então, como é que você pode desrespeitar a dignidade do seu irmão que custou o sangue de Cristo? Uma pessoa não vale pelo que ela tem, nem pelo que ela parece ter, mas ela vale pelo que ela é, amado pelo Senhor e salvo por Ele. Nunca esqueça, todo ser humano criado através de Cristo e para Cristo tem sua dignidade em Cristo. E tem como plenitude, tem como finalidade última do seu ser, atingir a dimensão do Cristo morto e ressuscitado, o homem novo. É para ele que nós somos feitos. Se você olhar a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 7 a 13, São Paulo vai dizer que Cristo
concedeu a cada um na igreja os seus dons. Mas o importante é que esses dons, de São Paulo, servem para aperfeiçoar os santos, quer dizer, os cristãos, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o importante é que na nossa vida de igreja, nós ajudemos os irmãos a crescer na direção de Cristo. Só em Cristo nossa dignidade é garantida. Repare esses que falam em direitos humanos muitas vezes. Falam em direitos humanos, mas não respeitam o direito de quem pensa diferente. Falam em direitos humanos, mas perseguem quem discorda deles. É em Cristo. É quando a gente abre o coração para Cristo que a gente respeita de verdade a dignidade dos outros. Pois bem, é por isso que São Tiago condena fazer acepção de pessoas. Ou seja, tratar os outros não de acordo com a dignidade que a fé em Cristo revela a respeito de cada pessoa, mas tratar segundo os critérios e a lógica do mundo. O que é que o mundo valoriza? O ter, o parecer, não é nem o ter, é o parecer. É importante recordar sempre que nós temos essa tendência, de modo que necessitamos sempre de vigilância e conversão. Eu, você, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a discriminar. E é interessante que São Tiago diz que Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Mas por quê? Tentem responder, pense um pouco. Por que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé? Por que Deus escolheu os pobres para serem herdeiros do reino? Pense. Olha a resposta. É que os pobres, por não terem amparo neste mundo, eles naturalmente são levados a colocar a esperança em Deus. Não tem gerente de banco que ria para pobre. Veja, não tem grandes ajudas nem grandes recursos. Então, o pobre naturalmente olha para o céu e coloca a sua esperança em Deus. Abrindo o coração para Deus, permitem que Ele reine neles. E já se tornam herdeiros do reino nesta vida, porque já experimentam algo do que significa o reinado do Senhor Deus. Em geral é assim, em geral, viu? Quanto mais se é pobre, mais a pessoa é aberta para Deus. E quanto mais a pessoa é rica dos bens do mundo, mais é pobre na fé. Nem sempre acontece assim, mas em geral é assim. Tá certo? Tanto mais bens do mundo, tanto menos fé. Tanto menos bens do mundo, tanto mais fé. Mas aqui no final dessa leitura, tem uma coisa interessante. Eu vou reler e vou fazer uma pergunta para você. Veja como São Tiago termina. Olha o que ele diz. Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, agora eu pergunto a você, preste bem atenção. Basta ser pobre para entrar no reino? Quem é que entra no reino? Segundo esse versículo 5. É surpreendente. O reino será herdado por quem ama ao Senhor. Deus separou o reino, reservou o reino para aqueles que o amam. É o amor, não a pobreza, à medida do reino. Os pobres são preferidos porque, pela própria necessidade de recorrer ao Senhor, eles têm mais facilidade de amá-lo mais. No cristianismo, não é a pobreza, é o amor que dá sabor e sentido a todas as coisas. Se você duvidar do que eu estou dizendo, olha a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 1 a 10. Ainda que eu dê meu corpo para chamas, se eu não tiver o amor, não vale de nada. Ainda que eu dê meus bens aos pobres, se eu não tiver a caridade, o amor, isso de nada me vale. Então, no cristianismo é o amor como Jesus amou, o amor por amor de Jesus, o amor a Deus e aos irmãos, que dá sentido a todas as coisas. Um rico pode entrar no reino dos céus? Pode, e muitos entraram, e entram e entrarão. Um pobre pode ficar de fora? Pode, tem tanto pobre azedo, tupetudo,
que porque tem R$1, isso esnoba quem tem 50 centavos? Então, veja, por um lado a pobreza nos aproxima de Deus porque faz esperar nele somente. Mas por outro lado, mais do que a pobreza é o amor. A pobreza santa, a pobreza que agrada a Deus é aquela que me leva a crescer no amor, na solidariedade, na capacidade de compartilhar. Os pobres têm tanto isso. Pois bem, eu vou lhes deixar com aquela música tão bonita sobre o amor, uma verdadeira louvação ao amor. E bonito é que ele diz que esse amor fez a sepultura abrir e o Salvador ressurgir em glória. O amor. E esse amor de Deus, fruto do próprio Espírito de Deus em nós, é esse amor que nos assemelha a Deus. Está aí o que o profeta Isaías prometeu na primeira leitura em nome de Deus. Está aí Jesus cumprindo. Deus não tinha dito, pela boca de Isaías, eis o vosso Deus. Ele mesmo vem. Ele vem trazer a vingança. A recompensa está nas suas mãos. E eu disse, a vingança de Deus é o amor. É Jesus fazendo o surdo ouvir, fazendo a língua do mudo se desatar e falar. Que coisa mais bonita. Efatá, abre-te. Mas vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho. Por que é que Jesus fazia milagres? Jesus não era curandeiro. Eu já expliquei isso várias vezes a vocês. Esse milagrerismo que a gente vê por aí, na televisão, tudo isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, meus irmãos. Nada. Infelizmente, nada. Está certo? Jesus não veio fazer milagre. Jesus veio trazer o reino de Deus. Jesus faz alguns milagres para que esses milagres sejam sinais do reino. Então, nunca os milagres de Jesus era fazer milagre por fazer. Milagre vazio. Não é este o sentido. Quantos leprosos havia em Israel? Quantos Jesus curou? Quantos cegos? Quantos coxos? Vejam, Jesus não veio fazer milagre. Jesus veio anunciar o reino. O surdo-mudo do evangelho de hoje, Jesus cura, porque esse surdo-mudo somos nós. Somos surdos à santa palavra do Salvador. Tornamo-nos incapazes, então. Se somos surdos, somos mudos também. Se somos surdos à palavra do Senhor, também somos incapazes de exprimir o verdadeiro sentido da vida, de gerar uma vida verdadeira em nós e nos outros. É o mundo atual, isso é tão verdadeiro. Então, aí Jesus cura esse surdo mudo. Curando, Jesus quer mostrar que ele veio para acabar com a nossa surdez e para nos fazer proclamar com a vida, com as ações, as maravilhas de Deus. Agora veja como é interessante no Evangelho, não é? Jesus se afasta com o homem. Por quê? Porque Jesus não quer usar o homem como trampolim para a fama, para o sensacionalismo. Hoje diz assim, vem aqui no palco, vem aqui para todo mundo ver, pule, dê cambalhota. Veja, exatamente o contrário do que Jesus fazia. Como é diferente, né? A verdade da mentira. O nosso Senhor dos enrolões. Então, como é diferente. Nada de sensacionalismo, tá certo? Os pretensos milagres dessa gente, me diga pelo amor de Deus, tem algo a ver com Jesus? Por isso Jesus no capítulo 24 de São Mateus, pega a sua Bíblia, vá, esse trechinho eu gosto de citar, vale a pena. Mateus 24, pegou lá? Isso, versículos 23 a 26. Mateus 24, versículos 23 a 26. Eu vou ler para você, tá certo? Olha aqui. Se então alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede, eu vos preveni. Se vos disserem, ele está no deserto, não andeis lá. Ou ele está nos esconderijos, não acrediteis. Está aí, falsos milagres, falsos prodígios para enganar. Porque, meus irmãos, entenda, eu repito, milagre por milagre nosso Senhor não faz.
Os milagres dele são em função do reino de Deus. E veja a dignidade, Jesus chama o homem para o canto. Por que é que Jesus coloca saliva, cuspe na língua do homem? Por quê? Porque no Oriente, a saliva era considerada o sopro da pessoa em forma líquida. Na verdade, Jesus está dando o seu sopro, quer dizer, o seu espírito ao homem. É o espírito recebido no seu batismo que abre seus ouvidos para a voz do Senhor. É o espírito recebido no seu batismo que cura a surdez e a gagueira para proclamar as maravilhas de Deus. É por isso que no rito do batismo, ainda hoje, se faz o chamado éfata, em latim éfeta. O padre faz o sinal da cruz nos ouvidos e na boca da criança. Para quê? O padre diz, o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, te conceda que possas logo escutar a sua palavra e proclamá-la. Veja bem, você escuta a palavra de Deus? Se escutá-la de verdade, você também a proclama. A proclama com a vida, a proclama com a palavra, a proclama com as atitudes, a proclama no dia a dia. Bom, depois uma outra coisa. Jesus proíbe que digam aquele milagre, que conte aos outros. Por que Jesus proíbe? Porque o povo não entenderia o significado. Ele está na Decápole, região dos pagãos, região de descrentes no Deus de Israel, região de mistura de religião. Repito, Jesus quer que os milagres dele sejam compreendidos em função do reino de Deus. Jesus quer que os milagres dele sejam compreendidos como sinais do reino. Muito bem. E, finalmente, essa afirmação tão bonita que fecha o evangelho de hoje. Ele tem feito bem todas as coisas. Isso mesmo. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Deus, que vem com poder e desata a língua dos mudos e descerra os ouvidos dos surdos. Querido irmão, deixe que Jesus cure a nossa surdez, a nossa mudez. Deixe que Jesus entre na sua vida, para que a sua vida, como aquela de Santo Agostinho, cujo texto eu mostrei no comentário da primeira leitura, a sua vida seja iluminada pela verdade, pelo amor que é Jesus. Para vocês, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com nosso Senhor